ser velho é foda, hein? A gente não sabe nem mexer nesse negócio. Gente, socorro. Aê! Salve! Acho que agora é oficial. Agora eu devo estar aqui mesmo. Funcionou. Primeiro de tudo, desculpe, mas sabe como funciona. Eu era muito bom com tecnologia até a época do Atari. Depois disso ficou um pouquinho difícil. É, não, pra mim também, eu confesso pra você que foi meio zoado aqui. Eu fiquei, nossa, como é que convida mesmo pra live? Eu esqueci. Faz um tempinho que nós não fazemos isso, né? Caramba, eu fiquei preocupada aqui com o filtro, um monte de coisa pra ver se minha cara melhora, porque essa hora da noite, acordando às 5 da manhã, a gente precisa de um filtro, saca? Ah, você acha que precisa de um filtro? Eu preciso de cabelo, eu preciso de uns 15 anos a menos, pelo menos. Preciso de um dentista, esse tipo de coisa. Vamos abstrair. Lembre-se, estamos falando de escritores. Escritores não são famosos pela cara bonita, são famosos pelo jeito como escrevem. No seu caso, você está de boa, você ganha nas duas. Agora eu vou ter que me virar com a escrita mesmo. A gente precisa de botox de vez em quando, né? Pra ver se acerta as coisas, mas enfim. Podia ter um filtro de cabelo pra você, né? Deixa eu ver se tem Ah, filtro de cabelo aqui. não, só ia me deixar mais deprimido. Olha, Porque ó. aí quando terminasse a live eu ia achar que eu tava com cabelo. Ai, achei meu filtro favorito agora, ó. O que? Você De foi pro spa? neve. Gostei. Manda uma neve dessa daí com a temperatura certa, porque aqui tá um calor da gota. Não, aqui também, pelo amor de Deus. Eu tô cansada de passar mal. Tá difícil. E eu nem vou Não, falar pra você das ter uma vacinas. ideia, ontem eu fui dirigir, fui atender um cliente, e eu dirigindo e o sol na minha calça, porque eu tava de calça jeans. Cara, na hora que eu saí do carro, o jeans tinha queimado a minha pele, onde estava me tocando. Eu fiquei toda vermelha. Eu, Ah, eu eu não imagino. sirvo pro calor. Eu nasci realmente no lugar errado. Eu falo, na outra vida eu fui um pinguim, ou um cubo de gelo, ou um vampiro, alguma coisa dessas. Eu não dou muito bem com calor. É sequela da vida passada. A Alice entrou. Oi, Alice. Estamos falando leseiras aqui sobre calor. Vamos falar de diálogo? Eu nem tô vendo a hora aqui, mas vamos falar de diálogo. Bom, nós já começamos com um diálogo, aliás, super construtivo. As pessoas todas estão falando, eu estou largando minha noite para isso. Como assim? Ah, sei lá, nós já estamos fazendo um exercício de diálogo. Eu só não tenho certeza que quem tem entrado está falando, mano, é sério. Eles estão aqui falando de filtro da aparência, de como eles são ruins com o Instagram. Cadê o diálogo do livro? É tipo isso, né? Gente, É, desculpa, porque a gente vamos tem que tentar dar um manter o tempinho pra professor. galera entrar, entendeu? Tem um esquema. Sim, claro, claro. Da minha parte, A tudo gente bem. marcou 8 horas e, tipo, são 8h02. Deixa os atrasados chegarem. Por mim, tudo bem. Estamos aí. Até porque, né, não há muitos segredos na coisa. Eu ganho elogios de gente que merece elogio, como esta pessoa que me convidou hoje, como o mestre Eudes, e mais uns os dois que falam que eu sei fazer muito bem diálogos, e eu agradeço muito, mas é um pouco natural. Eu posso dar uma ideia ou duas, mas eu não posso nem me achar muito por isso, porque não há, sim, um modelo. Eu posso dar uma sugestão ou duas. Tipo, já encenou alguma coisa? Já fez teatrinho de escola ou coisa parecida? Ah, eu sempre fugi bastante, né? Tudo que eu tinha que ficar em frente da câmera, a gente foge, porque, né? Mas eu lembro que eu já fiz e foi horrível. Eu era a mãe. Tipo, eu tinha 8 anos de idade, eu era a mãe. Tipo, como acabar com a a autoestima da criança, ela sendo a mãe da história. Bom,
é uma boa forma de falar, olha, tá vendo? É por isso que você não deve ser mãe, se você não dá o jeito pra coisa. Ou você pode entrar no personagem e fazer igual a Judy de Zootopia. Uhul, eu tenho 8 anos e tô achando o máximo. Eu sou uma presa. Sangue, sangue, sangue. Era legal. Nossa, eu preciso de Isotopia de novo. É muito bom. Olha, sangue, sangue, sangue deve ter sido menos difícil do que ser mãe, vai. É mesmo porque ser mãe tem muito sangue envolvido também, né? É, mas você provavelmente não foi mordida por um predador e está nos seus últimos momentos. Aquele sangue, sangue, sangue é tudo tipo, eu estou morrendo. É. Mas eu não posso falar muito disso porque eu não sou mãe. No fundo é isso. Você tem que vestir o personagem. Tipo, depende muito do que você está pensando. Agora é um diálogo de um adolescente. Então tá. Como que adolescente fala? E que tipo de adolescente? Você está falando de um adolescente tímido? Ou é um adolescente folgado, aquele, o rei da cocada preta? Ou é a menina gostosa que fala, eu sou gostosa, eu sei disso e o mundo deve se curvar a mim? Cada um deles tem o seu próprio tipo. E aí você vai pensar em séries, em filmes. Eu assistia muito filme, muito desenho quando era moleque. Na verdade, era aquela coisa, né, da babá digital. Minha mãe me largava na frente da televisão, eu ficava vendo até Amaral Neto, o repórter. Essa é para poucos. E Exatamente. não, com certeza não. Você é muito novinha para isso. Mas deve estar lá na Wikipedia. E desde que tivesse alguma coisa falando, eu ficava e minha mãe fazia aquilo tudo, mas fazia o que tinha que fazer na casa. E com isso você acaba acostumando. Você vê o jeito como as pessoas falam, sob tensão, quando elas estão felizes, quando elas estão nervosas ou zangadas, e meio que a coisa transpira. Você vai escrever de um assassino frio no Polo Norte. Ele tem certeza que ele vai ganhar. Então, a fala é confiante, ele pode ser mais elegante no jeito de falar, mas é grosseiro no jeito de agir. E isso passa para o vocabulário quando você está escrevendo. No fundo, eu não me acho muito com isso, porque cada cena de diálogo, cada cena de ação que eu bolo quando eu estou escrevendo, é como se tivesse um filme na minha frente. Então, no fundo, eu não sou tão esperto. Eu estou transcrevendo o filme que eu estou vendo na minha cabeça. Eu acho que exatamente esse é o pulo do gato. A gente precisa de conhecer os nossos personagens muito bem para poder fazer o diálogo deles. O que é muito bizarro para algumas pessoas. Tem gente que não consegue entender como se faz um diálogo. Parece que é a mesma pessoa falando o tempo todo, sabe? Tipo, e aqueles diálogos que são meio. Ai, não sei, parece ser falsos, você quer usar. Talvez você tenha visto esse tipo de diálogo. A pessoa quer usar um português muito certinho, só que na vida real ninguém usa aquele tipo de português, sabe? Não sei se já Olha, aconteceu com você. já vi bastante. E, de novo, vai muito do estilo da pessoa. Se é aquilo que você quer que seu personagem passe, eu não vejo problema. Mas é preciso lembrar uma coisa importante. É legal da sua parte querer que as pessoas aprendam português através do seu personagem. Mas português correto demais não só é muito chato, mas a longo prazo ninguém vai te entender. Até hoje se faz piada com o velho Jânio Quadros, que era o homem que falava o português mais perfeito da face da Terra. Metade das piadas sobre ele eram trocadilhos que as pessoas faziam com a frase dele de duplo sentido. Tipo, o senhor gosta de selo, de ser carteiro. O carteiro entendeu, gosto, mas não coleciono. Então, sabe, às vezes você tentar ser correto demais é tão ruim para ser entendido quanto gente que fala português errado. Não tem assim. É preciso achar um meio termo. No fundo, é o que você disse. Como as pessoas falam. Tudo bem que as pessoas estão falando mal pra cacete hoje em dia e de repente você pode querer fazer elas parecerem um pouquinho mais cultas, porque é sério. Nós vai e depois nós volta, a Tá gente difícil. fuma. É, Não, hoje eu fui fazer um exercício, né? Tipo, fui numa. Porque eu tô muito no meu mundinho. Você me conhece, né? Às vezes eu me fecho, tipo, por uns 6 meses dentro de casa e não quero ver outros seres humanos. Aí tô lá, eu quietinha no. Falei assim, não, eu vou, sei lá, vou sair um pouquinho, vou fazer a unha, né? Tinha horário, olha que minha unha que bonitinha. Depois de 5 anos sem fazer a unha fora de casa. 5 anos eu fazia aqui sozinha. Mano, tá peraí, 50 você estava contando? conto, não dá pra. Hã? Para que você estava contando há quanto tempo fazia isso? Coloca na minha planilha financeira. Eu tenho que contar quanto que eu gasto com as coisas.
Eu não sei se eu Aí eu olhei, admiro a sua nossa, faz 5 realização anos ou que eu não fico vejo. horrorizado com a sua fixação nisso. A gente fala do KO, porque a personagem tem muito disso, né? Depois. Bom, é verdade, é verdade. Tá vendo? Isso é que é viver a personagem. Se vocês não leram ainda o KO dela, a má notícia. Você vai ter que entender Google, ou joga um Google Tradutor, ou você entenda bem de inglês. A boa notícia, a história é muito boa. Eu sei, eu revisei, Tô tá lá. traduzindo. Tô traduzindo. Uh, Um milagre. Entrei no ovo, Tô traduzindo. saí do ovo, tá ok. Ah, Calma, uma. tem novidade. Tá. Termina a história Fecha então a dos boca que seres não entra humanos. música. Termina Oi? aí dos seres humanos porque você estava falando da sua unha e eu te interrompi. Pode terminar de contar. Ah, é verdade. Então, aí eu fui lá e falei assim, deixa eu ver outras pessoas, né? Vamos conversar com outras pessoas. Cheguei lá, comecei a fazer unha e eu percebi as duas manicures conversando, elas tinham um diálogo próprio. Ah, Porque eu acho que elas falavam meio que em código para as clientes não entenderem. Então, tipo, elas tinham um diálogo que. E aí eu falei, cara, isso aqui é muito um exercício de diálogo. Por isso que eu já cheguei e mandei uma mensagem, você vamos falar de diálogo. Porque elas falavam de comida e falavam de ir uma indireta uma para outra e buscar doce. E sem falar isso diretamente. E elas queriam comer, só que estavam fazendo a unha. E aí, ao mesmo tempo, elas estavam dando indireta. Igual uma delas falou assim que ela que tem marido. Ela tava conversando com a colega lá. Tipo, tudo picado. Do jeito que eu tô falando aqui com você, tudo picado. Ela falou assim, porque eu fui Eu peguei e fiz uma janta pro meu marido. Aqueles dadinhos de tapioca, sabe? Que é uma delícia. Eu aprendi a fazer. Ela pegou e me deu a receita todinha do dadinho de tapioca. Tipo, beleza. Aí depois eu fui no. Passei mal, fui pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, Aliás, quem me levou no hospital foi meu PA. Eu falei, tá, ela tem um marido e tem um PA. Ok. hum, Já comecei assim. E aí eu fiquei lá por muito tempo e ele não me dá. E o pessoal não me dava remédio, não sei o quê. Eu falei, cara, a, a, a mulher, ela descreveu a vida dela em coisa de 10 minutos. E resumindo tudo que ela tinha feito num dia, mas assim, ela deu de tudo de forma tão picada que só a outra manicure entendeu. Eu só ficava pescando assim uns pedacinhos, igual você percebeu. Mas a outra mulher, ela entendeu tudo. Eu falei, cara, um diálogo bem feito deveria. Tipo, se eu escrevesse dessa forma, nenhum leitor ia entender da maneira que ela falou. Ela falou para um público muito específico, que foi a outra manicure. conversa em código, tá vendo? Aí, ó. Pois é, aí eu falei, cara, aí eu tenho um pessoal que está escrevendo, etc e tal. E os diálogos, eles saem muito certinhos. Aí a gente entra, tipo, no... Vira a chavinha para falar de quem quer fazer a coisa certa demais. Um fala super errado e quase ninguém entende, igual hoje na manicure. E a outra quer falar tudo muito certinho de uma maneira que não se fala hoje em dia. Eu acho que quem fala certinho é a galera palestrante, assim, sabe? Cortella, o Karnal. E olha lá. Sei, sei. Olha, de novo, vai muito do seu personagem, vai muito do tipo de criatura que você está descrevendo. Depende, se você está contando uma história mais assim, mundo real, tem que se ligar em gírias, molejos, alguns sotaques, alguns regionalismos, tipo, seu personagem é uma gaúcha, ou um gaúcho, ou um baiano, um mineiro. Se você não conhece ninguém que fale assim, é uma boa dar uma pesquisada. Eu morro de preguiça de fazer isso, então estou recomendando pelo benefício dos outros que estão escrevendo, porque é sério, eu não faço. É mais fácil eu criar um sotaque próprio para eu poder lidar com ele ali do que ficar pesquisando. Eu morro de preguiça. E Eu também, também. aí, ó. E também, às vezes não é isso que você precisa para sua história. De repente você está focado aqui, pesquisar, colocar uma análise mais, como que eu vou dizer, acadêmica da coisa, fazer seu dever de casa direitinho, vamos dizer, funciona muito bem. Mas você não está escrevendo um guia para as pessoas. Olha, é assim que as pessoas de tal lugar falam.
E às vezes a pessoa concentra demais nisso. Não, eu tenho que reproduzir fielmente o sotaque usado no Rio Grande do Norte em fevereiro de 1989. Eu aplaudo a sua dedicação, mas eu acho que o foco da sua história não deveria ser esse. Então, aí a gente entra no foco narrativo também, né? Isso é muito importante. Aliás, então assim, vamos por partes, né? Igual o Jack the Jack the Stripper. Stripper! Jack the Stripper! Ele sempre ia por partes. Começava com o casaco. Isso é piada interna, para o povo saber Essa que é piada já Jack the foi. Ripper, povo. Tá, A tá. gente sabe. Nada como ser assassinado por um stripper. Pensa. Ahá! Que é um show de horror. Então, vamos lá. Vamos por partes. A primeira parte, então, seria definir bem a personalidade de cada personagem. Fazer, tipo, um planner de cada um deles. Saber de onde eles vêm, da maneira como eles vão. Qual o motivador de cada um, o principal, né? E aí sim a gente consegue fazer diálogos no direcionamento que a gente quer. Aí eu acho que tem uma segunda coisa, assim, que, tipo, me irrita profundamente quando eu vejo diálogos inúteis. Sabe que, tipo, você escreveu, sei lá, 5 páginas de um diálogo que não vai para lugar nenhum. Tipo, qual o objetivo desse diálogo? Sabe? Não acrescentou para a história, não mostrou nada de personalidade nova, repetiu lá na frente o mesmo assunto. Porra, mano, pra que eu escrevi tudo isso? Olha, e a gente demonstra isso facilmente no meio da conversa. É extremamente fácil você perder o foco do que você está falando. Você se envolve tanto com o que está dizendo que você esquece até para onde você estava indo com aquilo. É aceitável num diálogo. Na verdade, é parte natural do diálogo. É o que torna ele tão natural. Mas na sua escrita, principalmente quando você está revisando, e pelo amor de Deus, revisem. Revisem, revisem. Se eu pudesse, eu usaria as duas mãos aqui. Revisem em nome da humanidade, gente. Não dá preguiça. É muito bom você reler. E olha, o lado legal, às vezes você está relendo e fala: caramba, bicho, eu fiz isso. Eu sou muito bom. Tem umas coisas que você nem lembra que escreveu, às vezes, de tão legal que ficou. Fala, não fui eu que fiz isso. O que me possuiu para eu escrever isso? É muito bom. Mas, gente, de boa. Da mesma forma, você pega um monte de piolhos que você não para. Fala, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Repetir a mesma palavra várias vezes no mesmo parágrafo. Uhum. Como a Vivi falou, você perde o rumo do que você estava querendo dizer. Você começa levando a pessoa para o sul. Em dado momento você fala de um corte de cabelo. E não tem qualquer relação entre os dois assuntos. Você falou porque sentiu vontade de falar. Isso é ótimo, mas sua história não vai assim. A galera tem que aprender a cortar. E assim, e ficar sem. Não sei você, mas eu já percebi que muita gente fica com dó de cortar as coisas. Eu morro de dó de cortar. Você, é verdade, você morre de dó de cortar a cena. Nossa, o Darris, a primeira vez que eu li, ele tinha o quê? Umas 1.000 folhas brincando, não foi? Tinha mais até. Provavelmente mais. A coisa toda, com certeza tinha mais. Sofreu pra cortar, né? Olha, em minha defesa, eu digo, eu não tinha aprendido a fórmula mágica, tá? Tem um livro sensacional do Stephen King chamado Sobre a Escrita, que eu tô sempre citando. Hum, Se vocês assistem hum. lives da Bibi, devem me ouvir recitando esse livro pelo menos uma vez por live. É mandatório. A fórmula mágica de todo bom livro terminado é: o seu livro final é o livro original menos 10%. Gente, termina o livro, larga ele numa gaveta por uns 2 meses que sejam, e então pegue como se fosse a primeira vez que você vê. Você vai achar muita coisa para cortar. Por mais, vai dar dó, vocês vão sentir que estão cortando dedos, braços, pescoço fora. Cortem. Aquilo que não relevar para sua história, aquilo que fizer a sua história ficar longa demais, precisa ser cortado. Porque o leitor, é legal para você saber aquilo, mas o leitor provavelmente não quer saber. Uhum. Olha, meu personagem é um herói fantástico e tal. Ele é um bombeiro sensacional que quando era criança jogou no time de pé de moleque lá e tal da vila dele. Genial! Nenhum leitor quer saber disso. Eles querem saber do fato dele ser bombeiro. A menos que ele derrube as janelas do incêndio chutando uma bola nelas, você não precisa falar que ele jogou no time pé de moleque da escola dele. Nossa, isso é muito real. Né? E tem gente que quer abraçar todos os assuntos e falar tudo. Ela não conta. Se torna cansativo. Sabe quem fez isso? E, tipo, mas inacreditavelmente está. Vou falar do Oscar, tá? Porque domingo tem Oscar.
Aquele Triângulo da Tristeza. Mano, que bosta de filme. Eu não sei se você chegou a assistir. Nem É, ouvi falar. é um filme que ficou meio famosinho porque ele foi. Eu não sei se ele chegou a ganhar Cannes ou se ele foi só indicado o ano passado. Não sei se foi Cannes ou Veneza. Bom, agora eu tô confusa, mas enfim, é um desses festivais de cinema famosinhos aí, europeus. E aí, meu filho? Ele ficou famosinho assim, porque o diretor, ele é um cara que foi muito bom. Ele fez um filme fantástico que foi do baterista. Eu esqueci o Lars nome do filme. É um filme. Hã? Lars Ulrich, que é o baterista do Metallica. Não, não, é um filme do. Ai, é um filme muito foda. Depois eu vou lembrar o nome. E o filme, assim, bom, enfim, era um filme muito bom sobre música. Ele fez alguns antes, mas esse aí que foi Whiplash. Ah, Whiplash eu é o conheço nome o do filme. nome. Conheço o nome. É, o filme é muito, muito foda. E aí, beleza, ele acho que subiu a cabeça dele, ele inventou de fazer o Triângulo da Tristeza. Esse Triângulo da Tristeza é um filme que começa com uma crítica social, assim, porque assim, são dois influenciadores, um casal de influenciador que ganha um dinheiro, assim, sei lá, uma passagem gratuita para ir num cruzeiro de pessoas podres de rica. Assim, mas assim, no nível que você desconhece, assim, tipo, grandes barões russos, assim, sabe? Um negócio ridículo Ah, de gente rica. E aí, assim, o filme começa com criticando, né, uma seleção de modelos masculinos, né, o cara fica 3 horas se exibindo para a câmera, a mulher, tipo, você desenvolve, o negócio não desenvolve, sabe? uhum. E aí mostra ele com a namorada depois, eles estão discutindo, isso eu achei interessantíssimo, porque eles estavam discutindo uma conta no restaurante, tipo, ela é super tóxica, assim, sabe? E ela quer que ele pague, e aí ele quer ser justo e fala, não, o feminismo é o seguinte, cada um paga metade, né, da conta. E ela fica meio ela fica meio ofendida e ela começa a jogar pra ele um assim, tá bom, eu sei que eu ganho mais que você, pode deixar que eu pago tudo, e depois você coloca ele pra baixo. Ela é super tosca e a personagem, né? Enfim, aí eles vão pra esse navio e aí o filme muda de tom. Ele muda de tom e ele muda da maneira que ele lida com os personagens. Então, assim, ele vai mostrando os mini conflitos assim desses personagens tentando se encaixar nessa vida de super ricos e mostra assim, tipo, aí começa a mostrar como que é a vida desses caras dentro desse barco. De repente, e o capitão é aquele ator, puta, é um ator muito bom. Jack Black. É aquele que tem o narizinho meio pra baixo e vai meio assim, Ah, da tá. proposta Aí me pegou. indecente. Não, não tenho ideia. Ele é o marido daquele cara lá que oferece US$ 1 milhão pra dormir uma noite com a mulher, lembra? Daquele Putz, filme? é o Richard Gere. Não, que Richard Gere é o marido da história. O cara que oferece 1 milhão é o Robert Redford e o marido da atriz é esse cara aí. Tá. Quando ele era novinho, ele era bonitão. De repente. Tá, eu sei de quem você está falando, mas eu não vou lembrar agora. Tá. Tá, enfim, ele faz o papel do capitão bêbado que não quer sair do quarto dele de jeito nenhum. Ele faz um puta de um discurso sobre o capitalismo. E aí aparecem piratas e que explodem o navio. E antes disso rola um mar torrencial lá, sei lá, Tá vendo que revolta eu e não todo mundo assisto começa a Oscar? vomitar loucamente na história. Então, assim, fica quase 5 minutos de vômitos e cocôs o tempo todo na tela. Eu não vou mesmo ver o Oscar. Não, não, esse filme não vale a pena. Tipo, aí depois entra numa outra parte do roteiro, que esses dois influencers que sobreviveram, e eles estão tipo, sobrevivendo numa ilha.
E aí, assim, você percebe o quanto que mudou completamente. A gente estava falando de diálogo de foco do filme. O foco narrativo é uma bosta, porque tem três focos narrativos em três partes diferentes e uma coisa não liga com a outra. Você chega no final, ai, que legal, eu vi um filme sobre uma crítica social. Mas a Tá história vendo? em si. É quando o diálogo perde o rumo num livro que vai para o cinema. Aliás, oi Mari. Mari Ei, tá Mari. assistindo. Ai. É, é a mesma coisa. As pessoas geralmente falam hoje em dia, ou eu pego muita gente falando, eu não leio livros porque eu tô cansado, eu gosto de ver um filme. Bom, parabéns, você pegou um diálogo ruim escrito num livro que apareceu num filme. E você ainda pagou para ver e você curtiu muito, e você acha que é indicado ao Oscar. Eu realmente não sei o que está acontecendo com a realidade. Aí bom, filme ruim, de diálogo ruim tá cheio, né? Vamos combinar. Tá vendo? E é muito fácil você perder o rumo no meio do diálogo. Você se empolga tanto. Eu falo muito que um dos meus livros de cabeceira sempre vai ser O Senhor dos Anéis. E isso é onde o autor peca. Sempre que eu falo para alguém ler, eu falo, gente, leiam, mas é o seguinte: se é a sua primeira vez lendo o livro, não leiam do começo ao fim, porque ele se torna cansativo. Você é o autor ou autora, você tem um privilégio que ninguém mais tem. Você enxerga o mundo da história que você está contando. O problema é que muitas vezes o autor se envolve com a coisa do tipo, gente, eu quero que vocês vejam tudo que eu estou vendo. Isso é muito legal, mas muitas vezes para o leitor acaba ficando cansativo. Então, quando eu Não, sem recomendo. contar que é subjetivo, né? A pessoa não vai entrar com 100% no seu mundo, por mais que você tente te dar tudo detalhado. Olha, eu posso te recomendar umas 3 ou 4 páginas geniais de humor, porque eu acho hilárias, mas o que garante que você também vai achar hilário? Uhum. Isso vale para os livros também, isso vale para os diálogos também. É legal. Cortem! Lembrem, cortem a cabeça! Cortem, cortem, cortem! É legal que você esteja tão envolvido com sua história, mas lembra, você consegue passar exatamente isso para o leitor sem ser chato? Isso faz muita diferença. Porque se você começar a passar detalhe demais, o leitor vai cansar e dizer que seu livro é chato. E às vezes seu livro é um épico que merece virar série da Netflix, da Amazon Prime, virar uma série de filmes no cinema, tudo isso. Mas você tem que ter o jeito para contar. É com aquele problema do professor que sabe a matéria, mas não sabe explicar. Ele entende muito. Nossa! Só que ele não consegue imitar Então, o que ele entende. e assim, o pior é que o pessoal tá precisando muito de gente que sabe escrever bem. Sabe o que que eu vi hoje? Uma vaga de escritor? Você não sabe pra quê? Uh-uh. Pra é, vídeos do TikTok. Roteirista pra vídeos de TikTok. Ai, meu Deus. Para Porque quê? a Estão tentando salvar o galera TikTok. não sabe. Precisa para YouTube, precisa para podcast, vai precisar para TikTok, vai precisar de Reels. Cara, e assim, tá dando uma grana que você não tem ideia. É isso que me dá medo, sabe? Eu tô vivendo numa realidade que TikTok dá dinheiro e você trabalhar de professor e de tradutor não dá tanto. Eu acho, como disse a Polly do Anfíbia, eu não quero mais viver nesse mundo. Não, você calma, se adapte a esse mundo. Eu preciso mesmo. Mas é um ótimo exercício, por exemplo, de diálogo. Você precisa falar com pessoas novas. Meu, e esse eu acho, na verdade, esse é um bom conflito que a gente tem aqui, porque imagina, a gente que é escritor já mais velhinhos, acostumados com um tipo de mídia, de repente vem outra. Se é que a gente sabe escrever para essa mídia nova que tá vindo aí? Entendeu? O desafio É um bom aumentou. desafio pra gente, sabe? Sim, o desafio é. Ah, eu não sei se eu te contei, acho que eu te contei que eu tava lá na faculdade de cinema. Nossa, vai fazer 20 anos que eu entrei na faculdade, cara. Vai fazer 20 anos que eu comecei a dar aula. Foi outro dia. Pois é. Bom, enfim. Aí eu tive um professor lá de que ele falou, ele pegava o celular assim e mostrava pra gente. Este é o futuro do cinema. Vocês no futuro, 20 anos atrás, cara. Ele falou, no futuro vocês vão assistir filmes aqui nessa telinha de celular. E eu lembro que eu tinha aquele Nokia borrachudo que só tinha o jogo da cobrinha. Era um pixel dessa era. Também. Esse pai eu tenho ele até hoje, tipo, é indestrutível aquele brinquedo. Uhum. Haja bateria. E aí, mano, o cara era muito visionário, assim, porque eu não imaginava. E ele já tinha essa noção, sabe?
E ele era um senhorzinho já dos seus 60 anos. Imagina a gente hoje, tipo, conseguindo ter essa cabeça que ele tinha lá atrás e se adaptar a essas novas realidades de TikTok, de Reels, vai ter emprego adoidado, porque essa galera aí não sabe escrever. Imagina escrever para TikTok. Agora imagina a gente sabendo escrever, dominando o TikTok. Isso seria Não é? legal. Mas eu ainda sou muito resistente a isso. Eu falo, das vezes os alunos mostram vídeo de TikTok, é uma coisa pior que a outra. Eu falo, é por isso que eu acho que as pessoas deviam perder o direito de andar com câmeras, porque eles estão começando a abusar do direito. Não, mas isso aí é coisa de molecada que quer só viralizar. Eu tô falando de empresas que estão usando o TikTok como um canal mesmo, sabe? São eles que estão contratando. E aí o pessoal entra no TikTok, estuda essa galera da maneira que eles falam e faz os vídeos voltados para eles, com técnica, sabe? Usar essa maneira como a molecada tá falando hoje em dia para atingir eles, entendeu? A garotada tá falando mal. Algumas coisas da gíria são legais ou dá para adaptar, mas tem muita coisa. E isso também, pessoas que escrevam diálogos, eu tô dizendo de novo, por favor, revisem, revisem. Tem bastante gente que lê e por isso quer escrever. Mas tem muita gente que escreve, mas tem um pouco de preguiça de ler. Gente, de boa. Vivi pode concordar comigo ou não, mas tecnologia agora está facilitando nossa vida demais. Os corretores ortográficos estão aí, então você não precisa mais prestar atenção no que está escrevendo. E por menos que pareça relevante, tem muita coisa que as pessoas escrevem que deveriam saber, mas escrevem errado e não reparam que está errado. E para quem vai ler depois, é aquela coisa da comida, sabe? Você pode ser do tipo como eu que fala, se a comida tiver ali e for comida que eu gosto, eu como com a cara que ela tiver. Mas a apresentação do prato faz diferença. Se você for ler um amanhã que está faltando pelo menos um A e um N no meio, você vai perceber que tem alguma coisa esquisita ali no meio. E não fale alguma coisa tipo paralelepípedo, muito, mortadela, sobrancelha, excesso, pelo amor de Deus, excesso e exceção. Atreva você escrever isso sem o corretor ortográfico que eu quero ver. E de novo, não É estou um me bom afirmando, desafio. tá? Eu cometo erros. As últimas reformulações do português eu não concordo. Para mim, ideia sem acento no E é uma aberração da Não natureza, então eu existe. continuo. Não existe. Isso não existe, mas é o correto agora. Mas eu me recuso a escrever, tá? Então eu não estou bancando bonzão. Eu só estou dizendo, por favor, cuidado, revisem. Sejam carinhosos com seus leitores, se vocês querem que eles voltem. Não, olha, o KO, que você foi um amor de pessoa e revisou pra mim. Cara, quantas coisas eu digitei errado lá e eu não percebi? Passa batido, aí é que tá. Muitas vezes a gente comete erros e não vê. Precisa revisar também para você quando está escrevendo, você tem que focar em escrever. Correções vem para depois. Foque, escreva, conte sua história. Terminou, respirou, esqueceu um pouco da história, 2 meses depois. Aí sim, vai lá, leia e passe o pente fino. Chame outra pessoa se você quiser ter certeza que o pente fino foi passado direito. Porque seus olhos, por mais que você esteja prestando atenção, vão deixar passar muita coisa. É. Se tiver um amigo ou mais, se você não confia em amigos que falam, não, meu amigo gosta de mim, ele vai me proteger, não vai me mandar real, procure um estranho que você possa confiar que vai ler até o final. Mas chame alguém mais para revisar, não revise sozinho. Não, super precisa, meu. Isso aí é muito essencial. E tem, eu vejo muita galera com ego lá no alto também, assim, sabe? Tipo, eu não vou cortar porque vai tirar a essência da minha história. Porra, mano. Olha, eu saúdo a coragem e a fidelidade à essência da história. Mas eu repito, a essência da sua história, como você enxerga e como o leitor deveria enxergar, não são necessariamente a mesma coisa. Aliás, quase certamente não são. É, pois é. Não, isso é uma coisa, é um desafio muito grande para quem está começando a escrever agora, né? Tipo, perceber que quem está lendo não tem a mesma cabeça que você. E que... Ah, eu te contei que eu fui fazer um curso de oratória uma vez. Foi um pesadelo. Não é a primeira vez que eu escuto, mas eu não lembro os detalhes da história. A história é, eu fui fazer, inventei de fazer um curso de oratória porque eu falei, cara, eu falo muito mal. Eu falo mal pra caramba. Eu tô muito dentro do meu universo. Então, Hum. assim, para sair dele e conseguir falar direitinho, eu tenho que escrever, botar na ordem e ler. Tipo,
Você me conhece que eu, enfim, eu faço um trilhão de digressões no meio da conversa e a gente se entende. Mas pessoas assim que falam, nossa, eu preciso conversar com o público, né? Fui lá e resolvi fazer um curso de oratória. E aí, eu fui lá e escrevi um textinho, beleza. Na hora que eu escrevi o textinho, fui lá tentar apresentar o bichinho, saiu, assim, completamente o contrário do que eu queria. O que eu escrevi, o que eu falei saiu o contrário do que eu escrevi, sabe? Porque na hora de colocar Pior pra que isso. fora, eu falei, mano, como que eu não consigo fazer isso? E eu acho que é muito isso que a galera que está. Que é um desafio, né? Você começar a escrever alguma coisa e você tirar um pouquinho esse espelho que tem na sua frente, porque você sua história é um reflexo seu. Se você tirar esse reflexo e ver que tem outras pessoas para quem você precisa falar, além de você mesmo, né? Aí, aí você consegue mexer um pouquinho na sua história. É. E aí Olha, minha entra a filha tá questão. falando. Oi, mano. Desculpa, tenho que falar oi pra ela. Olha, oi, Oi, mano. Má. Essa criança compra os meus livros, tadinha. Pensa numa pessoa corajosa. Ela compra meus livros e lê, e às vezes, quando ela tinha tempo, ela ainda avaliava. Ó, Mas você é aquela pessoa que deu autógrafo para não, ela. não fala nisso que eu choro. Olha ela dando oi, oi, não fala disso que eu choro. Vai fazer eu chorar aqui na live, vai pegar mal pra caramba. Aí das duas, uma. Ou nós vamos viralizar com o velhão chorando, ou então nós vamos sair do ar, vamos ser censurados. Tá bom, vai, tá bom, tá bom, tá bom. O que eu te falar? Ah, A não, pra história. gente voltar. Fala. Não, você estava falando da história que você escreveu e acabou passando o contrário da ideia que você queria passar. Não, que é isso, assim, porque eu tava falando pra mim mesma. E quando outras pessoas estavam ouvindo, não fazia sentido, porque fazia sentido pra mim, mas não fazia pro resto do planeta, entendeu? E é isso que as pessoas precisam entender. A minha parte, o meu desafio é o ao vivo. Quem escreve, né, às vezes o desafio é esse, tentar passar a mesma, na hora que você escreve, tentar passar essa ideia que está dentro da sua cabeça, às vezes nas palavras não fazem esse sentido todo. Isso às vezes é um desafio para uma galera. Eu costumo dizer, também por conta da minha comodidade de manter as pessoas assim longe e tal, eu não sei lidar direito com gente, eu sou esquisito e tal. Eu costumo dizer que escritores fazem sucesso como escritores porque eles são ruins de falar ao vivo. Se a gente catasse as mesmas histórias que a gente escreve e tentasse narrar elas para uma roda viva, digamos, vamos juntar um monte de gente e eu vou contar minha história. Ia ser chato. Eu não posso falar por todo mundo, mas eu sei que ia ser chato. As palavras no papel, as palavras à sua frente, você consegue, sei lá, abrir uma outra porta, você cria um mundo virtual, você envolve as pessoas no que você está tentando contar. Isso é uma coisa. Mas você fazer isso com o dom da sua voz só numa narrativa que não para, por favor, não me interrompam, senão eu perco o fio da meada. Mano, não vai. Simplesmente não vai, vai ser chato. Eu vou achar que estou abafando, mas os outros vão morrer de tédio. Eu vou Aí descobrir agora precisa que tem de fone. cursinho, né? Para aprender Exato! a falar. E dessas também eu acho que vai muito. A gente deveria estar falando dos diálogos, mas uma coisa puxa a outra. Você meio que tem que levar em conta que você não é o seu personagem. E nessas, por isso também eu não ponho o nome. Eu não nunca ponho o nome de uma pessoa que eu conheço num personagem meu. É extremamente raro. Porque isso é uma deficiência minha, mas o nome da pessoa vem com a personalidade da pessoa. Então, a menos que eu queira uma personalidade parecida no personagem, eu tento evitar. Porque senão vai. Eu vou pegar um nome. Vamos pegar um nome que eu não conheço para forçar a amizade. Eu vou chamar o meu personagem de Zabulon. Se eu conheço. Olha, Zabulon. E eu quero que Zabulon, meu personagem, seja tagarela e alegre. Mas eu conheço um Zabulon que é quase um emo. Ele fica muito triste, muito na dele, muito quieto, é o jeito dele de ser. Não é má pessoa, mas é triste. Não importa o quanto eu tente escrever um Zabulon engraçado, o Zabulon triste vai ficar entrando na minha cabeça o tempo todo e vai atrapalhar. Então eu preciso de nome que eu não, de gente que eu não conheço para eu dissociar. Esse é o meu personagem, eu não conheço ninguém parecido.
Aí eu acho que entra também a questão da ficha do personagem de novo, né? Tipo, a gente tem que saber criar um personagem e como que ele vai falar. Eu acho que escolher o tom do personagem também é muito interessante, assim, sabe? Logo do começo. Se ele vai ser vai falar com gíria, se ele não vai falar com gíria, aí na hora que você vai colocar. Igual, como é que você faz um diálogo, sei lá, de um adolescente e um idoso conversando hoje em dia? Primeiro você tem que pesquisar bastante no TikTok, que tá cheio de vídeo. Do... Vó, vem cá, vó, me fala como é que é tal coisa nessa época, vó. Ai. Eu falo, eu Tá tenho ok. até a coisa da preguiça, é verdade, quanto à pesquisa, mas eu também. O paralelo que eu sempre faço é: quando eu quero escrever uma coisa, eu quero vestir uma roupa e ficar confortável. Pesquisar vai me prender. Eu vou colocar uma roupa com pregas, uma roupa menor ou muito maior. Uma coisa que eu não vou conseguir vestir e ficar confortável. Então, por isso também eu não pesquiso. É claro que é preguiça, principalmente a preguiça. Eu não vou negar. É mesmo, sou preguiçoso. Pronto, fechou. Mas também tem a ver com interferir na história. Eu não posso deixar nada interferir na história. Nem mesmo a falta de fidelidade. Para quem viu, para quem leu, eu escrevi uma coisa sobre Stonehenge na história do Darris. Aparece mais de uma vez. Eu nunca pesquisei. Stonehenge é um lugar de verdade. Para quem não conhece, está na Inglaterra, procurem. Escrito Stone com Range no meio e AH no meio. É um ponto turístico histórico. Vocês talvez conheçam a cara, mesmo que não conheçam o lugar. Mas eu não sei como é e eu não quero saber como é enquanto eu estou escrevendo, porque na minha cabeça, na minha história, Stonehenge serve do jeito que eu imaginei. Se eu conhecer um fato real sobre Stonehenge, vai me atrapalhar. Ou um exemplo prático de uma coisa que eu li uma vez numa revista de RPG. Seu personagem vai enfrentar um monstro medusa. Seu personagem fecha os olhos para não virar pedra, certo? Seu personagem sabia que uma medusa transforma os monstros em pedra ou você está passando o seu conhecimento para ele? Nossa, foda isso. É Se o seu verdade. personagem não sabe, seu personagem virou pedra, Mia. Desculpa, você sabia, seu personagem não. Isso é um belo de um pulo de um gato. Você conseguir tirar o que é o seu conhecimento e, aliás, separar o seu conhecimento do conhecimento do seu personagem. Isso é um belo Precisa. de um pulo de um gato. E a galera precisava ouvir isso, viu? Porque, olha, Olha, eu achei fascinante, que eu nunca parei para pensar nisso, mas é como funciona. Você não pode saber e passar para o seu personagem. Seu personagem pode saber algumas das coisas que você sabe. Os meus têm o vício de não fumar, tá? Eu não suporto cigarro, meus personagens não fumam. Eles podem até fumar fora da história, mas eu não vou escrever eles fumando. Ponto. Isso é mania minha. sabe o que você. Ai, você falou do negócio lá e veio o pensamento, aí você falou do cigarro, sumiu o pensamento, droga. Foi Era. mal. O que você estava falando antes do cigarro? De você saber e passar para o seu personagem. Isso pode acontecer, dependendo do que você espera do seu personagem. Perfeito. É isso aí. Valeu por lembrar. Sobre senso comum. Sabe, muita gente acha que o conhecimento deles é senso comum e às vezes não é, né? Então, assim, não tem como passar um conhecimento. E às vezes também as pessoas acham que o que eles sabem também não é senso comum e às vezes é uma coisa tão batida e quando eles vão explicar uma coisa, fica parece que está explicando para uma criança. Tem esses Sim, dois lados. Encontrar esse ponto de equilíbrio na história, eu acho que é só revisando. E alguém sendo sim. muito honesto com você e virando, olha, querido, isso aqui tá malhação. E aqui eu vou lembrar do que você disse sobre o ego e vai mais um conselho. Escritores e escritoras do mundo. A pessoa não vai te mandar real e vai te ofender. Ah, mas essa parte achei que ficou tão legal, eu não quero mudar. Que bom que você não quer mudar. Você gosta da sua história. Mas olha, a pessoa te mandou a real e isso vai ser a reação de pelo menos 40% do público. Você está disposto a mandar assim mesmo? Não estou dizendo para não mandar. Se você acha, não, eu quero que minha história vá assim, ainda que todo mundo odeie. Fechou, vai lá, boa sorte. E me dá para eu ler, talvez eu goste. Mas não, Nossa, é igual não fiquem Cats. presos quando não gostarem. Igual Cats, o filme lá que fizeram do musical. Você não ficou sabendo? Tipo, que. Não? Oh. Bom, Cats é um puta do musical legal.
certo? Aí inventaram de fazer o filme do Cats. Só que com pessoas, eles vestiram pessoas de gato, ficou com meio 3D. Então, assim, tipo, tinha a Judi Dench, que é aquela atriz fodásima, assim, com cara de gato. E ficou muito ruim, os 3Ds ficaram terríveis, sabe? Os gráficos ficaram horrorosos. E as músicas ficaram incríveis, porque é óbvio que eles pegaram pessoas que sabiam cantar, mas o filme ficou um lixo. E o cara, teimoso, ele foi lá e botou o filme no cinema, e saiu uma porra. E todo mundo falando mal, tá uma bosta, tá um lixo, não sei o quê. E enfim, tá aí. Gastou bilhões de dólares e é uma bosta de filme. Quem soube ouvir foi o cara do Sonic, que fez o Sonic feio, depois fez o Sonic bonito. Tá vendo? De novo, você não tem que ouvir tudo. Gente, de novo, quando você está escrevendo, é claro que você está escrevendo para um público, é claro que você precisa que as pessoas gostem, eu não estou discutindo isso. Mas você tem que chegar num ponto em que você lembre, tá, até aqui é aceitável eu mudar, até aqui eu não posso mais mudar. É, você vai cair na síndrome da Marvel nos anos 90. A Marvel foi à falência e foi comprada pela Disney porque eles estavam tentando agradar um monte de gente nova. Eu não acho que isso está errado, mas você tem que ver o que você faz. Se de repente você começar a dizer sim para todo mundo, ah, eu quero um unicórnio ninja com asas de dragão que dispara raio laser pelas orelhas. Claro, por que não? Vamos lá. Gente, é uma viagem, é um risco. Mas você está pegando o risco dos outros. Os outros vão ver que seu risco deu errado e vão falar: ah, é, né? É má ideia. Tá, vamos comer uma pizza? E vão sair fora. Mas é a sua droga da sua história que naufragou. É o seu Titanic que foi pro fundo do mar. Eles desceram de barquinho, você afundou. É igual você falou de Marvel, eu lembrei. É como se fosse aquela pessoa que vai criar o seu primeiro personagem, assim, é um herói. Aí o meu herói, ele vai ter, tipo, todos os poderes. Ele tem visão de raio laser, ele voa, ele é forte, ele se transforma no Hulk. Tipo, o cara fica indestrutível porque ele tem todos os poderes, porque você queria abordar tudo no personagem só. Isso é complicado, sabe? Na verdade, existe um personagem famoso que é isso. Eu estava vendo sobre Lovecraft na TED esses dias e eu descobri que o Craft convencia os colegas dele de correspondência a colocarem monstros dele nas histórias que eles escreviam. O que explica por que tem tanto monstro Lovecraftiano nas histórias do Conan, no quadrinho. E pensa no Conan. Conan é o super-homem. Ele é um bárbaro inculto que fala vários idiomas, é um alpinista freestyle, ele consegue escalar qualquer parede lisa de vidro sem equipamento. Ele rouba, ele é um mestre ladrão, ele é um pirata, ele é um gênio político, ele é um catador, porque não pode passar uma mulher na frente dele que ele cata. Ele. Ah, ele tem uma fraqueza, ele tem medo de magia, num mundo cheio de magia. Mas, gente, de boa, o Conan é invencível. Você for ver com um pouco de realismo, no mínimo do mínimo, ele fica irreal. Porque ele consegue abrir qualquer porta sem ter que destruí-la, ele consegue escalar qualquer parede sem equipamento, ele consegue derrotar qualquer pessoa com qualquer arma, ou se não tiver arma na mão mesmo. Ele fala qualquer idioma, ou aprende com muita facilidade idiomas estranhos. Num instante ele está num lugar que é equivalente à África, no outro ele está no confim do Oriente, equivalente à China. E ele consegue falar os dois idiomas. E não fala assim, capenga. As pessoas entendem ele. Ele faz piada sarcástica no idioma dos caras e eles entendem. É difícil. Sobre o humano. E ele nem precisa voar. Tá vendo? Eu acho legal você ter tanto amor pelo seu personagem, mas se você quer que seu personagem viralize no mundo do livro, ele precisa descer um pouquinho do pedestal. Ele não pode ser tão perfeito. Quer que seu personagem faça de tudo? Põe um time de amigos ao lado dele que cubra os lados que ele não consegue cobrir. Não, nem tão perfeito, cara. Tipo, porque hoje em dia também tá na moda o pessoal que tem probleminhas psicológicos nos filmes, né? Não sei se você já. Sim. Aí eu tava vendo. É uma amiga minha que já tá meio desaparecida, que a amiga dela, a irmã dela, acho que tá. Nossa, ela teve um negócio. Menina nova, assim, tipo, de 30 anos, teve um negócio no estômago, começou a sangrar tudo quanto é canto, tá no hospital hospitalizada, a menina sumiu. Enfim, Nossa. mas ela me deu um negócio pra ler uma vez, que, meu, o personagem dela, não sei se era dela ou de outra pessoa, mas ela me mandou pra eu ler.
Meu personagem dela tinha todos os problemas mentais que você imagina. Tipo, tinha depressão, tinha bipolaridade, tinha uma família disfuncional, tinha tudo de ruim. Você fala, cara, tá, você quer abordar todos os. E tava em dúvida em relação à sexualidade ainda por cima. Tipo, não sabia quem pegava. Aí fala, porra, mano, você quer abordar tudo no mesmo história? Você quer abraçar o mundo e falar sobre tudo na mesma história? Não, desculpa, mas já vou mandar o primeiro corte aqui. Com tanto problema mental, como é que essa personagem não se matou ainda? Que gente com muito menos que isso apela pro suicídio. Pois é. É bizarro. De novo, problema psicológico é legal, tá na moda, sei lá, beleza, mas vamos usar com moderação, né? Não, nossa, não, na verdade o que eu tô querendo te dizer é o seguinte, tem gente que quer, tipo, criar um personagem só que tem tudo pra falar sobre tudo, pra dizer que não ficou nada de fora, sabe? Sabe aquela coisa de eu vou falar sobre vermelho, verde e azul pra ninguém falar que eu deixei alguém de fora? Não, isso, de novo, agora eu vou ser muito infantil, mas é como eu vejo a coisa e como eu acho que deveria ser, a sério, por mais infantil que seja. Antes de mais nada, escrever tem que ser lazer. Como todo bom jogo, como todo bom vídeo, como toda atividade no modo geral, você tem que curtir, você tem que fazer do seu jeito, sem amarras. Eu não gosto de descrever os meus personagens, salvo uma ou outra exceção, porque eu É, quero que cada pessoa que leia crie na cabeça. Ah, você não inclui os negros, os alemães, os japoneses, você não inclui os coreanos, os marcianos azuis com o olho na testa. Não, eu não incluo. Eu incluo todo mundo sem dizer que eu estou incluindo. Imagine o personagem do jeito que quiser. Salvo uma ou outra exceção que eu faço questão de descrever como eu vejo, imagine esse herói ou essa heroína do jeito que você achar melhor. E vai nessa. Mas você tem que se sentir à vontade para escrever. E você tem que escrever aquilo que você gosta, aquilo que você entende bem. Se você vai escrever porque uma pessoa te pediu para escrever, então põe essa pessoa do seu lado e fala: Ó, agora eu vou fazer isso daqui. Você concorda? Isso fica melhor assim, o assado? E se você está escrevendo para outra pessoa e ela disser uma coisa estapafúrdia, você concordou em escrever para ela. Então escreve lá e fala: Ó, isso é má ideia, mas escreve. Ah, ficou uma é, droga. Eu falei que ia ficar uma droga. Você quis assim. Eu escrevi. não, pior que aí eu só tenho que avisar, né? Eu te avisei. É, então, por nada, nada, você vai ter a satisfação de falar, esfrega na cara, eu te avisei, isso era uma droga, mas você quis, toma, essa torta é sua. Hora do merchan. Eu acho que você escreve diálogos muito foda. Tipo, sério, eu acho que Darris é uma. Tipo, mais que diabo, né? Que, eu ainda sou do tempo que a gente chamava de Darris. Eu acho que eu sou um puto exemplo de para aprender a escrever diálogo, porque você consegue ver cada personagem, a personalidade deles na maneira como você escreve diálogo. Precisa ser, se eu quero É. convencer quem está lendo, eu preciso convencer o leitor de que os meus personagens estão lá. Mas essa coisa da revisão. Eu lembro na primeiríssima vez que eu revisei, em dado momento, o Jack, o nosso assassino de plantão, estava falando igualzinho o Darris. Ele começa do jeito Jack elaborado, bonito de ser, e em dado momento, pronto, no duelo dele com a Serena, na primeira vez que ele luta com a Serena, ele descamba pro Darris. E quando eu fui ler de novo, eu falei: peraí, quando foi que o Darris entrou nisso aqui? Você E aí podia ter ficado confuso, né? sabe, perde a credibilidade, não é mais o Jack, não pode ser. Você tem que manter a pessoa. A pessoa tem direito, e isso é uma coisa legal para lembrar. Você pode fazer um personagem extremamente composto ou cheio de fala gíria. E essa pessoa pode estar extremamente bem-humorada ou extremamente puta. Mas não importa qual seja o humor, a pessoa precisa continuar falando como fala. Mais irritado, É, falando, perdendo um pouco a compostura, tudo bem. Mas ela ainda tem que ser ela mesma. pior que é. Eu tive um pouco de dificuldade de fazer essa parte de variação do humor quando eu escrevi o K.O., sabia? Porque a minha personagem ela é muito quieta, eu sou geminiana, eu falo pra caralho. É, uma pessoa estourada tendo que fazer o diálogo de uma pessoa quieta e vice-versa deve ser uma tremenda transição.
Olha, mas ficou legal. Na verdade, a personagem dela chama ela. Na verdade, chama Antonella. A gente chama de ela para resumir. A ela é tão quieta, é tão na dela, ela aguenta tudo tão calada que, francamente, é irritante. Dá vontade de dar uma porrada na cara da menina, pelo menos 2 vezes. Fala, você aguenta agressão, né? Então toma. Porque, putz, mano, põe pra fora. É bom, e de novo. Você colocou um time de apoio lá pra ficar puto por ela. Isso é muito bom, porque, mano, é sério. A personagem não é super-humana. Aí ela, tipo, mas o meu narrador meio que fala por ela, eu acho, né? Eu encontrei um contraponto no narrador, sei lá, acho eu. Até amanhã, pai. É, você precisa de um meio termo, você tem que dar um jeito. E olha, isso também é legal. A inclusão do narrador para passar o humor, para passar a vibe do momento é muito boa. Às vezes eu tinha uma impressão, mesmo no Darris, que o narrador estava ficando um pouco pessoal demais, mas isso feito com a moderação certa, na verdade ajuda a incluir a pessoa na história. Quem está lendo vai se sentir mais próximo do personagem. Ou é como eu entendo. É, eu tô aqui pensando, eu peguei, pensei agora no pulo do gato pra quem escreve roteiro. Hum, Tipo, o, quem que é o narrador do roteiro? Ó, tem mais um que chegou. uhum. Regina! Hi! Long time no see. Essa menina é sensacional também. Trabalhou comigo. Faz tempo que eu não a vejo, mas pensa na pessoa da hora. Oh. Ela veio até aqui ver a gente, olha só. Nossa. Mas, espera aí, do que eles estavam falando? Falando dos É, narradores. a gente tava começando a falar de narrador, né? Também. Saiu um pouco do diálogo entre o narrador. Quer marcar outra live pra falar sobre o narrador? Porque, tipo, já vai dar 8:55. Caraca, já? Passamos rápido. Falamos A demais. gente fala pra caramba. E- Mas e- quando a gente vai tomar café, a gente fica, tipo, 3 horas conversando e parece que foram 3 minutos. Exatamente. Mas, de novo, tá vendo? O que eu acabei de dizer sobre escrever se aplica de novo. Você tem que se divertir fazendo. A coisa tem que acabar rápido. Se você está tentando escrever, está montando seus diálogos, se está bolando sua cena de ação e ficou chato ou ficou deprimente, para, joga fora, volta e começa de novo. Às vezes é uma trabalheira danada, dá uma dó, mas você precisa, porque aquilo saiu do rumo. Vamos, pra fechar, você tem, tipo, algumas dicas rápidas, assim, sobre como escrever um bom diálogo? Tipo, dica 1, dica 2, dica 3. Bom, Tem ou nem? não muitas assim, mas vamos lá, vai. Uma dica que eu sugeriria, e de novo, não é o que eu faço, mas sugiro. Um, Pense numa dica 1. pessoa pense numa pessoa que você conhece com um perfil parecido do seu personagem e pega os trejeitos da pessoa, não só o jeito de falar, o vocabulário, o sotaque. Pega algumas manias ou inclua manias no seu personagem. O Darris fala de sal o tempo todo. Sabe o que você me lembrou? Você assistiu Castelo rá tim Reencontro? Não, não vi. É, eles mostraram o ator que faz a Celeste, né? E perguntaram como que ele chegou na voz da Celeste. Aí ele falou que ele fez um teste de voz, o pessoal gostou da voz dele. De repente ele sentou com a diretora da parte infanto-juvenil lá da TV Cultura e a mulher falava igual a Celeste. Aí ele olhou assim e falou, a Celeste. Aí ele inventou, ele usou a voz da chefe dele e ele adicionou o bordão, nossa! E Viu? virou a O Celeste. personagem tem isso. E é legal. Pensa que louco, você vê uma coisa no mundo real que você só imaginou. Isso é Então, o mágico. Isso é primeiro mágico. um é encontre pessoas para você se inspirar. É isso? Às vezes você não conhece, você quer escrever sobre uma pessoa nervosa e tímida, mas você não conhece alguém. Então imagina, uma pessoa tímida é como? A pessoa fala muito, ela não é, ela e pega sintomas de pessoas nervosas. Tem bastante isso no Google. A pesquisa está muito mais fácil hoje. Uma pessoa nervosa tem o quê? Suadeira na mão, falta de ar, transpiração, gagueja e tenta É. incluir. Deixa eu ver. Dica Dica 2. 3. Ah, essa é. Não, essa foi a dica 1, agora a dica 2. Tá bom, dica 2.
Como eu disse antes, evite nomes de gente que você conheça. A menos que você queira ver um primo, uma irmã, o seu pai, seu chefe na história, evite muito colocar nome de gente que você associe com uma pessoa real. Porque a pessoa real vai ficar entrando o tempo todo no personagem. A menos que você queira fazer um vilão de uma pessoa que você não gosta e você queira fazer ele sofrer na história. Hum, Isso é tá legal. vendo como escrever é legal? Olha o tipo de poder que você ganha. Um autor da Marvel uma vez falou isso sobre Wolverine. Falou sempre tem uma hora que você quer dar umas porradas em alguém. É ótimo ter um personagem que faz exatamente isso. Não, Fala que não. Deixa eu ver. Poxa vida. De novo, é muito natural. Não consigo pensar em mais nenhuma dica para isso. eu acho que a melhor dica é exatamente essa que você falou. Tipo, tem que ser natural. O diálogo tem que sair de uma maneira natural. Não fica tentando colocar palavras super difíceis que os seres humanos normais não falariam. Olha, funciona Pra bem parecer se você inteligente. quiser o seu personagem assim. Mas você vai ter que ter uma enorme paciência. Tinha um personagem no jogo, só para terminar rápido. Tinha um personagem no jogo que usava inglês shakespeariano. Eu não consigo imaginar quanta pesquisa o cara fez para escrever daquele jeito. Mas era um tiozinho que falava inglês antiquadíssimo. Thou shalt not speaketh to. Eu não consigo lembrar metade. Era lindo de ver, mas eu não faria um personagem assim nem em 1000 anos. Nossa Senhora. Enrosca, Metade da coisa não né? foi natural, mas nossa, era legal de ver, mas é tipo, é uma música que eu sempre vou gostar de ouvir e nunca vou conseguir tocar. É verdade. Conheça suas limitações. Tá? Dica 3: conheça suas limitações. Não fale do que você não conhece. Quer escrever sobre TI, sobre tecnologia avançada, ou o contrário, quer falar sobre história antiga, civilizações antigas? Pergunte para alguém que você conhece que manja ou não fale disso. É a minha sugestão. Vou mandar uma quarta aqui. Os diálogos precisam ter um objetivo, gente. Né? As coisas precisam ter um objetivo, não joga esmo. Ah, boa. Você me deu uma ideia para uma quinta dica. Mantenha os diálogos curtos, ou pelo menos cuidado com a extensão. Um ping-pong de personagens é legal, mas se eles gastarem 8 páginas falando sobre a ida deles no mercado da última semana, seus leitores vão largar o livro na metade. É sério, ninguém merece. É verdade. Mantenha com esse objetivo. Você não tem que manter um diálogo de monossílabos, mas ache o meio termo entre o monossilábico e o discurso do rei. Nossa, total. Tem que ter um equilíbrio sempre. Eu gostei de hoje. Foi bom. A gente tem que manter esse hábito, temos que retomar o hábito. As lives estavam indo bem, mas a gente parou por conta da vida cotidiana. Temos que retomar. Você que é um moço ocupado, que à noite está ocupado sempre. É que na verdade eu sou o Batman, mas eu não posso te contar isso. Ah, tá. Minha vida não Tipo, permite. tem gente matar depois, né? Batman não mata. Mas eu vou te jogar no Asilo Arkham com o Coringa. Meu Deus. Ah, então a gente marca de novo na semana que vem. A gente marca o horário, que hoje foi meio corridinho, né? Tipo, foi em 3 horas a gente decidiu fazer a live. E, mas fazemos de novo. Provavelmente no sábado, porque eu devo ter aula nesse horário. Mas se você estiver disponível no sábado, eu vou adorar. Qualquer dia. Esse horário eu boto até pra dormir, tô livre. Tranquilo. Por mim, eu tô dentro. Vamos escolher uns Então assuntos legais para falar e ver como as a gente tem que pessoas fazer na reagem. Gente, dor no próximo. valeu Oi? pela presença, gente. Valeu pela presença. Muito pouco tempo para avisar e vocês apareceram. Vocês são awesome. Se um dia rolar noite de autógrafo, eu espero ver vocês lá. Eu sirvo o vinho. Uhul, vai ter vinho, então bora. Então Já, tá bom, né? acho que é isso por enquanto. Mas nos vemos até a semana que vem, se Deus quiser. Vamos bolando a coisa toda e vamos por outra live online. Vamos. A gente vai arrumar mais assunto. Sempre. Então, Falou. pessoas, até mais. Se há. Como é que eu desligo agora? Olha lá os velhinhos de novo. Ah, minha filha, no meu tempo não tinha isso, não. No meu tempo a gente podia Desculpa, fazer a tomada. eu vou Puxa no da tomada. xizinho. Sei lá. Tchau. Beijo. Beijo, Netian.